Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo mais um pós-jogo aqui pra gente analisar a repercussão da mídia a respeito dessa grande vitória do Palmeiras lá no Paraguai contra o Cerro Porteño, né? 2-0, gols de Estevão e Vitor Roque. Vitor Roque que tinha perdido um gol ali fácil no primeiro tempo, cara a cara com o goleiro, fez se redimir no final do jogo aí e meteu um golaço, né? Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jean, 100%. Ontem você ainda falou, né? Falei, o São Paulo é o melhor time da competição. Ele falou, calma que tem time jogando nessa quarta-feira ainda. Tá aí. Esse é o 100%, esse é o melhor time da Libertadores, o mais consistente, sem dúvida nenhuma, né, Jean? Como é que é? Depois de uma ótima live. Depois de uma ótima live com Dimas, com Carreira, com todo mundo. Prestigiado por mim. É verdade. Mas ignorado por eles. Sim, eu, no caso. Não é verdade. Eu agradeci a você, Biner. Você não viu? Bom, 1h15 de live pra fazer o agradecimento. Tá bom, então, tudo bem, mas eu agradeci. Vamos ali. Bom, boa noite, William. Boa noite a todos. Excelente noite. Obrigado. Cara, é um negócio assim, né? O Palmeiras vai quase que se desvencilhando dessas fases de grupos da Libertadores de maneira burocrática, ano após ano, né? Então, assim, às vezes é primeiro, às vezes é segundo, no máximo é terceiro, mas está sempre ali entre os times mais bem colocados na fase de grupo. Mais uma vez foi assim, será assim, a gente não sabe como vai terminar a fase de grupos exatamente, mas agora o Palmeiras tem 2 jogos em casa, soma 12 pontos em 4 jogos, né? Já tendo feito as 3 partidas fora de casa. E assim, impressiona que o Palmeiras muitas vezes não brilha, não faz grandes atuações, nem acho que hoje tenha feito uma grande atuação, mas tem sido um time muito seguro, tem sido um time que não sofre mais como já sofreu em outros momentos. Você vai poder falar, mas no finalzinho tomou uma bola no travessão. É verdade, no finalzinho poderia ter tomado o empate até com a bola no travessão, mas em compensação teve muitas chances de matar o jogo, né? É claro que chamou atenção demais o gol perdido pelo Vitor Roque no primeiro tempo, mas na segunda etapa aí tem o chute do Paulinho no travessão, e aí acho que para fechar com chave de ouro a partida, o Vitor Roque se redimindo com esse belo gol, né? Porque acho que era importante para ele também, depois de ter perdido o gol da maneira que perdeu no primeiro tempo, conseguir marcar mais uma vez, né? Já marca agora no Corinthians, teve momentos ali no Paulista de questionamento, jogadores questionados e tudo. E parece que o Palmeiras não saiu do trilho, o que vinha de fora não afetava. A gente tem aqui um planejamento, a gente tem uma força, a gente sabe o que a gente vai fazer e a gente não vai mudar. A coisa vai seguir assim. Nessa pegada, recuperou jogadores, outros que chegaram foram entrando aos poucos, não apressou o retorno de jogador por questão de condição física, que tem muito time que faz isso, né? Apressa o retorno e aí acaba perdendo o jogador mais à frente. As coisas vão acontecendo de forma muito natural. Eu falei no nome do evangelista porque, em vez de ficar se lamentando pela falta ou rolando no chão, ele bateu logo, ele rolou logo a falta e posicionou o Estevão para um chute de até longa distância, né? Se você for pensar, estava distante da área. Sim. Mas o Estevão, ele é um finalizador tão preciso e ele é um cara que tem tanta confiança para chutar de fora da área, que ali, muito provavelmente, o Lucas Evangelista já sabia que estava criando uma possibilidade de finalização para o companheiro. E aí o Palmeiras sai na frente. Porque eu estou lembrando disso, porque no fim de semana, pelo Brasileirão contra o Vasco, o Palmeiras também não fez uma partida brilhante, porque não é o que tem acontecido, mas ganhou num bote dentro da área na saída de bola errada, conseguiu fazer o gol, foi o suficiente para mais 3 pontos e o Palmeiras está lá nas primeiras posições. Na primeira, né? Por questão de gols, sim. É líder do Brasileirão. Então é um time que não está no seu melhor momento e eu acho que isso vai continuar sendo cobrado do Abel, da comissão técnica, talvez mais rapidamente do que se imagina, porque no Brasil a pressa é muito grande, o imediatismo é o que manda, porque é o melhor elenco que o Abel tem desde que chegou no Palmeiras. Sem dúvida. E 2025 é um ano que tem que ser igual a 23 e antes, não pode ser igual a 24. Mas, descontado o campeonato estadual, as coisas que estão no calendário que importam de verdade ainda estão no início. O Palmeiras fez mais uma vez uma fase de grupos. Eu já vou falar fez, porque faltam 2 jogos em casa. Sim. Mas fez, eu acho que já dá para falar fez, uma fase de grupos de manual para se posicionar muito bem para as fases decisivas da Libertadores, quando provavelmente o time estará jogando mais do que está. Há algumas peças
recém-chegadas mais confortáveis, mais à vontade. E só para terminar esse início, o gol do Vitor Roque, eu acho que daqui a algum tempo as pessoas e ele próprio vão lembrar desse momento, dessa noite, desse jogo, como uma ocasião muito importante para ele. Porque se ele não paga o gol que ele perdeu, e ele fez um gol infinitamente mais difícil de fazer do que o que ele perdeu. Pois é. Uma situação assim, absurda e inexplicável. Mas se ele não paga esse gol, mesmo já tendo marcado na rodada anterior e encerrado esse jejum desde que ele foi contratado, eu acho que isso ia incomodá-lo demais. Estava incomodando no próprio jogo, né, André? Durante o jogo. E no final ele consegue essa jogada. Lançado, 3, 4 marcadores, ele consegue se virar aí dentro da área e faz um gol que para ele vai lembrar muito desse gol ainda. Só antes do Bino falar, pegar o gancho só do que o André falou do elogio ao Evangelista, que merece todos os elogios, porque não é o padrão do futebol brasileiro, mas eu vou estender o elogio ao árbitro também. Porque aqui tem muito árbitro que, para não se complicar, vai dar aqueles 3 apitinhos nervosos. Não, peraí, para bater a falta e tal. E aí acaba beneficiando o infrator. Então, legal também que o árbitro fez o que é correto, o que manda a regra, né? Nesse tipo de falta, você não precisa de barreira, nada. Ele deixou que a falta fosse batida e, por isso, também o prosseguimento da jogada que acabou permitindo ao Palmeiras fazer o seu gol. Então, só ressaltar isso também, porque muitas vezes no futebol brasileiro a gente vê o árbitro que marca uma faltinha dessas querer segurar um pouco, sabe? Para todo mundo se reposicionar e tal, e não tem que ser assim, evidentemente. Perfeito. A gente vendo alguns lances do Vitor Roque, realmente esse gol é inacreditável. É uma péssima finalização, a questão é ele perder, mas ele não tocar pro Estevão, se era para... Mas ele tinha uma grande opção ali de finalização, tinha várias opções de finalização e tinha assistência. Ele fez a única coisa que ele não podia fazer. Eu fiquei com a impressão que a perna de apoio dele, ele escorregou, que ele perdeu. Pode ser, a gente vê depois o lance de novo. Aconteceu isso, de fato. Mas acho que assim, ele conseguiu se recuperar e aí ele podia ter feito... Por exemplo, se ele abre um pouco para a direita, o goleiro vai ter que acompanhar. Sim. E se o goleiro acompanha, basta ele tocar para o Estevão empurra para... Então assim, ele foi muito... Né? Vamos lá. A gente vai ver o Vitor Roque já na sequência, de novo. Aí ele dá ele se atrapalha ali, né? Eu não sei, parece que ele fica nervoso ali. Eu não sei se ele perde a passada ou se ele escorrega, André. Isso. Porque o pé esquerdo dele fica muito para trás e dobra. É agora. O movimento da perna esquerda é estranho, tá vendo? O Estevão se mantém atrás saúde, da bola, né? Para receber o passe. Tá? É incrível, ele chuta em cima do goleiro. Ele tem um gol escancarado à frente dele, um companheiro do lado para passar, em boas condições. É inacreditável. Mas esse momento aí que você fala, né? Briga. Sim, sabe? Inteiro no lance do golaço, 90 e tantos minutos. Sem dúvida. Vamos ouvir então o Vitor Roque e tem mais uma palavrinha do Estevão, hein? Antes de passar para o Birner. Eu também ouvi o Vitor Birner. Não sei, pode ser também. Pode ser isso, depois de ter perdido o gol, deu uma balançada, mas vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer, às vezes eu vou perder o mais fácil e fazer o mais difícil, como foi, mas estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite hoje. Cara, acho que a nossa competência fora de casa é muito boa, sabe? Acho que a gente sabe jogar fora de casa, junta a experiência dos mais velhos com as pernas dos mais novos, então, como eu falei, é um grupo muito unido, um grupo que sabe passar por dificuldades, sabe se ajustar às dificuldades do jogo, né? E a gente sabe ser eficiente também, como a gente foi hoje. E graças a Deus a gente está numa sequência muito boa e hoje a gente pode sair com a vitória. Um dos objetivos é conquistar a primeira colocação geral agora, com 100% de aproveitamento? Com certeza, acho que foi o nosso primeiro objetivo, era classificar em primeiro, fazer os gols e sair com a vitória a cada jogo possível. A gente está conseguindo isso, a gente sabe que tem mais 2 jogos ainda e vamos tentar sair com a vitória, se Deus quiser. O Abel disse que não quer pensar que você vai embora. E você está pensando? Não, cara, eu estou tentando aproveitar o máximo de momentos possíveis aqui, porque são pessoas maravilhosas e com certeza vou sentir muita falta disso, mas vou estar realizando um sonho e espero levar todos eles do fundo do meu coração. Obrigado, irmão. Muito bem, tá aí o Estevão e a gente acabou de ouvir o Tigrinho, né? Chegou a hora de ouvir o nosso Tigrão, né? Exato. Esse não erra. Tudo bem, Vitor Birner? Artilheiro, não perde gol, é decisivo. Quem mais poderia ser? Todo mundo já falou aqui, é a sua vez agora. Mas boa noite ao senhor de qualquer maneira. Boa noite, Tigre, vamos lá. A André Kfouri. Boa noite. Boa noite, Eugênio. Parabéns pela excelente live que vocês fizeram. Muito obrigado. Na abertura, junto com Eduardo Menezes, Dimas Copedê.
Isso é indireto. Matheus Carreira, boa noite aos fãs do esporte. Eu discordei de algumas coisas da live, mas obviamente não participei dela e não vou falar sobre elas diretamente. Chega a ser deselegante. Aqui discordei, porque 3 das pessoas que lá estavam não estão aqui para responder. Perfeitamente. Só se eu discordei alguma coisa de Jean Oddi, eu diria aqui. E eu que discordo várias vezes de Jean Oddi, não discordei de muitas coisas. Discordou de não ter citado você na live, né? Esse foi o problema. Não citaram, mas... Isso é ironia. Não, bastante não, mas tudo bem. Tem um rancor, hein? Vamos, assim, vai, Tigrão. O que eu devo esperar do Palmeiras nesse momento? Para mim, essa é a grande questão. Porque eu olho o elenco do Palmeiras e eu acho que o futebol está abaixo. O Palmeiras não gastou tanto dinheiro para ter um futebol do nível mostrado, por exemplo, contra Vasco e contra Cerro Porteño. Mas, sendo bem racional, eu estou muito satisfeito com o que o futebol do Palmeiras apresenta. Porque, no final das contas, eu acredito muito numa coisa que é a capacidade de mobilização e de preparação, estão obviamente ligadas, ambas, nos momentos mais importantes da temporada. E todo mundo sabia que o Palmeiras ia se classificar. O Palmeiras está se classificando em primeiro lugar do grupo e se confirmar o favoritismo contra as duas equipes que vai enfrentar, nesse momento o Sport Cristal vai vencer do Bolívar. Nesse momento o Palmeiras tem 8 pontos, se terminar a rodada com o resultado do jogo que está em andamento, à frente das outras equipes, e ele já termina como líder do grupo essa rodada, se mantida a vitória do Sport Cristal. E o Palmeiras tende a também, confirmando o favoritismo em casa, a ser a equipe mais bem colocada na primeira fase. E aí, quando chegar o mata-mata, a gente está falando de um outro campeonato. Vai ser depois de 2 janelas de transferências, depois o Palmeiras jogar o Mundial de Clubes. Né? Então a gente está falando de uma outra situação. Pro momento, apesar do Palmeiras não jogar o futebol que ele pode jogar, o Palmeiras mostra evolução. O Palmeiras já é um time que não depende só do Estevão, ele tem outras alternativas bem interessantes de construção de jogo. O Palmeiras não marca como o time do Abel marcava, mas ele marca melhor do que marcava no estadual. Ou seja, é um time que está em evolução, colocando jogadores novos, com o treinador sempre poupando 3, 4 jogadores por rodada para usar o elenco, para chegar bem no Mundial, para lidar bem com a temporada. E ele cumpre o que é preciso nos jogos sem correr tanto risco. Hoje correu algum risco, mas ele ficou muito mais perto de fazer 3, 4 gols do que sofreu em parte, mesmo com um lance no final, com a bola batendo no travessão. Então, o que eu posso esperar mais do time que é líder do Campeonato Brasileiro e faz a melhor campanha na Copa Libertadores? Porque aí a gente olha para o lado, e eu estou olhando para o Pedro Ivo Almeida, como ele faz muito bem, a gente tem que olhar para os outros clubes. Há clubes também muito mais fortes que os seus adversários e que não estão fazendo. Vamos falar de um deles daqui a pouquinho. O que se espera deles. Então, eu acho que pro momento da temporada, olhando o calendário destrutivo, 2 jogos por semana, pouco tempo para treinar e etc., o Palmeiras cumpre bem o que dele se espera até o momento, mesmo não jogando o que eu espero que vai jogar ao longo da temporada. Não, rapidinho só para seguir, eu acho que a gente teve esse papo aqui numa segunda-feira que a gente debatia a fritura exagerada dos treinadores, que parece que a gente está sempre no... mas podia ser melhor. Mas o nível, a régua é mais alta, o teto é mais alto, podia ser melhor. Eu acho que o Palmeiras se encaixa nisso. O time podia estar jogando mais bola? Podia sofrer menos ou competir melhor contra o Cerro Porteño no primeiro tempo? Podia. Mas dentro de tudo que a gente enxerga, que a gente não tem 70 grandes partidas de uma equipe, sabe? É ótimo, porque há um mês, 2 meses, pouco mais de um mês e meio, a gente estava tendo aqui que debater, porque do lado de fora a questão era se o ciclo do Abel tinha se encerrado, organizado depois do jogo vaiava. Então o que se faz? O trabalho que anda. E com os números, é comparativo. O Palmeiras briga pela melhor campanha para levar vantagem sobre os seus rivais diretos na competição. O Palmeiras está muito bem. Podia. O Vitor Roque, o gol de hoje é importante pela confiança, para tentar chegar perto dela, porque ela não está estabelecida. O Estevão já teve que fazer um outro tipo de jogo hoje, não exatamente como vinha funcionando com gente correndo pela direita. Tem coisa a melhorar, todo mundo tem. Mas entra naquele papo nosso. Se a gente sempre se apegar ao podia ser melhor, nunca vai estar bom. Só a semifinal da Champions. Até porque... E vamos PSG. Quem não poderia estar melhor? Eu acho que todo mundo podia estar melhor, obviamente. Até todos os times do futebol brasileiro. Não vou nem entrar, eu acho que não vou nem entrar no jogo da Champions,
Que, aliás, enfim, não Ele vou... tá louco pra entrar nesse jogo, mas eu falei pra ele, calma, não vou é o entrar. tema. Mas, cara, a questão é que o Palmeiras, assim, ele vai garantindo tudo que ele pode garantir nesse momento. Então, ele encaminha muito bem. Ele já é o líder do grupo, já podemos dizer, acho que já vai ser líder do grupo, mas encaminha muito bem, inclusive a primeira colocação geral. Aí eu não sei o quanto o Abel faz questão dessa primeira colocação geral e o quanto ele vai escalar os principais jogadores na Libertadores. Ia fazer questão, Jean. Tem condições disso e é importante. Eu não sei, porque assim, a questão é a seguinte, eu até acho que, obviamente, ele tem que se importar com ser o primeiro colocado tem geral. muito bem fora de casa. Mas não é nem por isso. Mesmo assim, eu acho que assim, é importante, claro que é importante decidir em casa, e não adianta dizer que no ano passado foi eliminado em casa pro Botafogo e pro Flamengo. No limite. Exato. E só foi no limite porque o segundo jogo foi em casa. O time tecnicamente melhor que o Palmeiras. Exato. Exatamente. Então, assim, o Palmeiras, nos dois casos, quase conseguiu reverter situações que pareciam irreversíveis pelo único motivo de estar jogando em casa. Porque o time também não estava jogando tão bem naqueles momentos. Então, eu acho que é importante olhar para isso, mas acho que, considerando que você vai enfrentar Sporting Cristal e Bolívar, e considerando o valor de cada jogo do Campeonato Brasileiro, seria o caso do Palmeiras agora olhar para essa reta final de fase de grupos dizendo, cara, eu não preciso dos 11. Mas como aliás fez hoje, né? Exato. Hoje o Alan começou jogando, né? Hoje a gente está... O Evangelista o Estevão, o Vanderlan. Então, assim, a gente está falando de jogadores que não são titulares e que começaram a partida. E acho que isso pode até se reforçar no jogo em São Paulo, porque aí não tem essa coisa de não vai nem viajar. Não viaja, fica no banco, deixa os principais no banco, se precisar usa, mas eu acho que vai caber para o Palmeiras essa decisão de talvez aumentar ainda mais o número de não titulares para essas duas partidas. Tudo bem, eu acho que grupo. isso é o correto, mas o Palmeiras pode tranquilamente negociar esses dois jogos com equipes bem mexidas. Pode, por isso que eu estou falando, não são times tão complicados para... É ele? Tem Abel. Vamos lá? Abel Ferreira. Acho que entramos muito bem no jogo, conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor, criamos oportunidades, fizemos um golo, podíamos, mesmo na primeira parte, vir para o intervalo com um placar mais alargado, 2-0, por exemplo. Acho que conseguimos, sem bola, tapar os caminhos do Cerro Porteño e o que conseguiram foi escanteios, corners. E depois na segunda parte a toada foi muito igual. O Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito 2-0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo. Inclusive mandou uma bola no poste e na trave, e nós acabamos por depois fazer o golo 2-0 já muito tarde. Portanto, na minha opinião, foi um bom jogo da nossa equipa, mas se tivesse que melhorar alguma coisa era ter feito o 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo. A gente está com um probleminha lá com o áudio e até com a imagem ali do Abel Ferreira, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar, retomar para ouvir o treinador do Palmeiras. Enquanto isso, a gente toca o barco aqui. Acho que ele tocou num ponto importante, né? Porque, apesar de tudo que a gente falou do Palmeiras, você fica com esse 1-0, você põe bola na trave, aí o jogador aparece em frente ao goleiro, desperdiça oportunidade e tudo. É aquela tal bola vadia, aquela bola marota que pode entrar, né? E aí o que era uma vitória pode ser um empate, que não seria tão ruim assim para o Palmeiras, mas realmente ele tem razão. Ele já falou isso algumas outras vezes, hein? De matar o jogo mais cedo. O André agradece muito pelos termos bola vadia e bola marota, que habitualmente utiliza nos seus comentários. Agora... Eu falei que ele ia entrar no território da crítica. Ele não resiste. Assim eu acho que... É tão certo quanto o amanhecer. Ele é rancoroso. Ele é uma questão... mas é rancoroso. É uma questão... Sabe que não? É uma questão... muito mais, para mim, de individualidade do que de algo que o Abel possa resolver. Tá. Por exemplo, vocês falando do Vitor Roque. É óbvio que você olha o Vitor Roque,
E por enquanto ele não é um jogador de 25 milhões de euros. Não. Nem na metade disso, por enquanto. Mas é muito cedo para avaliar. E isso vai ser definido nas atuações, repito, nos grandes jogos. Quando os jogos estiverem no limite, quando os jogos estiverem muito difíceis, nos clássicos mais relevantes, mais importantes, que o Palmeiras estiver pela frente. Isso não é uma coisa que pode ser resolvida agora, porque mesmo que o Vitor Roque que tivesse desandado a fazer gols até agora, tivesse feito um gol por jogo até o momento. Se chegar nos grandes jogos, os mata-matas de Libertadores, né? No clássico, por exemplo, que vale contra o Flamengo uma liderança de campeonato brasileiro ou alguma coisa próxima disso, e o cara jogar mal, quase tudo se evapora. Nossa, o Estevão não era criticado porque não fazia gol em clássico? Perfeito. Um jogador desse nível. Então, assim, é muito cedo pra gente ficar avaliando aquilo que só pode ser avaliado quando os momentos importantes chegarem. Então, acho que é óbvio que o futebol do Vitor Roque, mas muito óbvio, mesmo não sendo ruim, está muito abaixo daquilo que se espera dele. Se ele for esse jogador a vida inteira no Palmeiras, o palmeirense não vai estar satisfeito com o valor que foi pago e com a contratação dele, mesmo ele sendo útil. Mas quem garante que ele será esse jogador ou que ele vai evoluir, não dá para saber. É só o tempo mesmo. Até porque ele vem de temporadas ruins na Europa. Mas aí que tá, eu não sei nem se é correto dizer, e não é culpa sua, claro, se ele vem de temporadas ruins na Europa. Ou abaixo do esperado. Ele não teve o período... Ele não conseguiu quase jogar, né, André? Ele não teve um período, uma amostra pela qual seja justo julgá-lo. E eu compreendo que as pessoas, após tantas críticas, algumas tenham perdido a confiança nele, porque também não é comum. Você acha que isso não aconteceu lá? O jogador vai direto para um time da elite do futebol, em pouco tempo ele está em outro time do mesmo campeonato, mas um time infinitamente menor. Então, mas isso não é um sinal de que perderam a confiança nele então, lá? Que pode ser uma avaliação errada do Barcelona também. E ainda em pouco tempo ele está de volta ao Brasil. Então, assim... Andou 2 casas para trás, não eu conversei a respeito disso com alguns ex-jogadores, e não é ninguém que trabalha aqui, então eu não vou falar o nome da pessoa por motivos óbvios, mas não é ninguém que trabalha aqui para não criarem ideia. E esse ex-jogador falou, mas na minha época, a gente ficava e falava, não, eu vou vencer aqui. Se talvez ele mereça uma crítica, pode ser essa de ter, entre aspas, desistido rápido. Tudo bem, o Barcelona, neste momento, não é um clube fácil para você jogar, ainda mais para alguém que chegou tão jovem diretamente do Brasil. E financeiramente fazer escolhas por causa das regras da Liga. Mas sempre é uma escolha dele, né? O empresário queria que corresse para outro. Tem mil interesses e mil circunstâncias envolvidas. Mas talvez se ele falasse, se ele fincasse o pé, não, eu vim para cá e eu aceito a reserva, mas eu vou trabalhar né? Mas é uma decisão de cada um. Qualquer pessoa é absolutamente livre para tomar a decisão que quiser tomar sobre a sua carreira. Isso não se discute. Mas ele vai do Barcelona para o Betis, do Betis de volta para o Brasil. O processo todo é de cada vez mais perda de confiança. Cada vez mais. Normal, sim. E não é porque ele chega aqui de volta, num futebol teoricamente, tecnicamente menos exigente, que ele volta a ser o cara atrevido, ousado, que rompe defesa e está sempre no lugar certo, na hora certa, que ele era no Atlético Paranaense. Não acontece assim. Agora, esqueceu de jogar? Não dá para acreditar em alguém esquecer de jogar. Nunca foi nada disso. Isso é quem não vê. Isso é quem quer falar que vê futebol, mas não vê. Então, se há uma crítica a ser feita, uma crítica talvez seja pesado demais, uma opinião a ser colocada na discussão, é que talvez ele tenha ou tenham desistido por ele muito rapidamente. Mas o jogador que ele demonstrou ser e que foi direto, como o Estevão está indo, como o Endrick foi, como o Vinícius Júnior foi... Só para fazer uma defesa do jogador, André? Não é um cara que não sabe jogar. Agora, o processo de perda de confiança é muito drástico. Só eu concordando com você, fazendo uma defesa do jogador, ele vai para o Betis, a impressão que a gente tem é que o Betis não queria contratá-lo, o Barcelona não quer
o Vitor Roque, e se perderam a confiança dele ou avaliaram na Espanha que ele não era o jogador que se esperava, se ele vai descer de patamar do Betis para um time de terceiro escalão espanhol ou para uma liga menor, ou vir para o Palmeiras, a escolha, diante de uma proposta dessa de ir para o Palmeiras, ela é totalmente lógica. Outra coisa, Claro, sem dúvida. E tem um Muito melhor ponto que jogar não no foi Palmeiras aqui do que citado. no Betis lá. E tem um ponto que não foi citado, que é esse jogador, no momento que sai do Brasil, era candidatíssimo à seleção e a disputar a Copa do Mundo. Então é óbvio E que... tinha a comparação ele e o Hendrick, né? É isso. Sempre ficava. Vitor Roque, Então, Hendrick, assim, Vitor Roque. é óbvio que nesse aspecto também, voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras daria para ele muito mais visibilidade do que ficar num time médio ou pequeno da Espanha que fosse, entendeu? Então eu acho que também tem esse ponto. Mas, cara, assim, o Vitor Roque é mais um exemplo de... Nesse caso, nem da torcida, tá? Eu vi muito mais na mídia, na imprensa, questionamentos em relação ao Vitor Roque do que a torcida cornetando e falando... Talvez para a torcida, até por uma questão de acreditar muito e ter a esperança de que um jogador desse nível vai aflorar. Não é o que talvez fosse um desconhecido, ele já tivesse começado a ouvir muita corneta. Sim. Mas não ouviu. Eu acho que no caso do Vitor Roque os gols não saíam e também não ouviu, porque vamos falar a verdade, não é que ele viesse jogando, fazendo partidas terríveis, perdendo gols feitos, né? Não, ele participava de lances de gols, ele sofreu pênaltis que foram importantes na trajetória do Palmeiras, sofreu ou não sofreu pênaltis que foram importantes na trajetória do Palmeiras. 2 gols seguidos de ótimas atuações anulados por questões de As críticas têm a ver com valor. Se o Palmeiras tivesse contratado um jogador sem tanto nome, que não tivesse uma passagem marcante no futebol brasileiro, por 5 milhões de euros, e jogasse o que ele está jogando, ele estaria sendo elogiado. Mas... A questão é o valor pago. Não, tudo bem, mas eu acho que ainda assim a gente... É muito cedo para avaliar se valeu a pena ou não. É isso, porque, cara, eu vejo... Assim, só para citar um exemplo rapidinho lá do artilheiro do Campeonato Espanhol, o Dovbyk, que foi contratado pela Roma e que, cara, levou o quê? Levou um turno e meio para começar a jogar. De fato, ia fazer gol e tudo bem, eu não vi essa loucura toda que a gente vê aqui. No período em que ele era... entre aspas, acusado de estar numa seca histórica, ele fez 2 gols que não foram validados milímetros, e sofreu 2 pênaltis. Sim. E tem um pacote... Então não era um cara que não tinha, que era um jogador invisível. Não, ele estava aí. O Vitor Roque, ele não era um cara, por exemplo, você teve o período de secas do Flaco, só para entrar no comparativo do mesmo elenco, que você olha, o período de seca de um e o período de seca de outro, são jogadores diferentes. Dinâmicas diferentes, participações diferentes. E o Vitor Roque entra, o balaio do valor. O Palmeiras há quanto tempo sonha inteiro camisa 9? Sim. O Palmeiras está desde quando na temporada falando que vai chegar o camisa 9? Então tá tudo nas costas desse cara, que vem também de desconfiança de primeiro time na Espanha, desconfiança de segundo time. Um cara que era convocado, era época de seleção, era para sub-20, para pegar a cancha, para depois ir para a principal, que estava todo mundo de olho, maior feira da história de clube aqui, ali. Isso tudo entra no balaio, porque a gente tende a achar que o cara que acabou de chegar da Europa por esse valor, ele tem que chegar com 7 gols em 4 jogos. Aí volta toda aquela loucura da régua que a gente sempre coloca. Nada menor que isso tá aqui para ser exaltado. Porque quando a gente fala muito dos números, eu acho que a gente aqui mesmo batia. O Vitor não vinha jogando mal. O Palmeiras passa a ter novas dinâmicas ofensivas a partir da presença do Vitor. De onde ele chega, de onde ele arrasta, de onde ele abre caminho, de onde ele puxa a marcação. Só que o André falou, acho que foi o André que falou, é pouco interessante falar isso, né? Sim. É mais interessante. Põe na tela, 10 jogos, o que está acontecendo? 437 minutos para dar um passe, 556 milhões para conseguir fazer um... verborragia, né? Como é que é? A contundência, né, gente? A contundência aqui de falar que o Vitor não vinha jogando mal, o Vitor está jogando mal. E é o que eu falo do segundo gol, o segundo gol do Palmeiras, o golaço dele hoje. Briga o tempo inteiro. Um físico de fazer inveja para muita gente que está reclamando de calendário, de muita coisa. Então, vale separar um pouco o que vinha sendo o Vitor Roque desde que chegou, do que simplesmente, às vezes, um cara que chegou, que não está entregando, está num ritmo diferente, que não está afim.
É bem diferente o papo dele. Daqui a pouco vão dizer que o Paulinho já tem 6 jogos, 7 jogos no Palmeiras e não fez nenhum gol. Claro, a gente tá falando... quando entra bem. Quanto o Palmeiras gastou somado para jogadores E que hoje ele fizeram não 2 perdeu gols? o gol. Não, hoje ele meteu a bola no travessão. O Paulinho, pra mim, eu ainda acho que o Paulinho tende a ser a principal contratação do Palmeiras nessa temporada, acima do Vitor Roque até. Concordo. Com o que ele pode entregar. E não é uma contratação de 6 meses, é bom lembrar. Muitos longos anos de um cara jovem. E o Palmeiras está sendo muito prudente, me parece, por questões físicas na entrada do Paulinho no time titular, mas eu acho que é um jogador que, num determinado momento, e está provando isso com as suas pequenas entradas, com os seus poucos minutos por jogo. Hoje mesmo, ele por muito pouco não faz o seu primeiro gol. Acho que a tendência é que ele acabe virando titular do time, porque as decisões que ele toma, sabe a coisa de tomar a decisão correta, de ter a qualidade para tomar essas decisões, eu acho que vai ser um cara muito importante na hora que estiver bem fisicamente. Claro que o torcedor acho que está na expectativa muito grande de vê-lo como titular e está demorando, né? E o Abel roda todo mundo e o Facundo Torres está lá... Desde fevereiro ele não sai da Ele não sai do time, cara. E é o cara que, vamos dizer, joga talvez na posição que vai ser a posição onde o Paulinho vai atuar, pelo menos quando a formação tática for essa daí. Mas qual seria a razão para estender, para esticar o Paulinho nesse momento da temporada, quando ele acaba a vir de meses de recuperação e está claramente ganhando mais ritmo, se sentindo melhor e tal, né? Seria uma coisa assim, um investimento desse tamanho. Assim, se você considerar com vários jogadores em várias posições em vários momentos. Família, a gente viu aí a repercussão da mídia aí a respeito dessa grande vitória do Palmeiras, né? Por 2-0 lá no Paraguai, em cima do Cerro Porteño. Palmeiras que já está classificado para as oitavas de final. E, cara, a gente precisa falar sobre Paulinho. Antes de falar do golaço do Vitor Roque e o golaço do Estevão e o gol perdido pelo Vitor Roque cara a cara ali, que, um gol assim, convenhamos, que não se pode perder. Um atacante do calibre dele não se pode perder um gol daqueles. Mas antes disso, vamos falar de Paulinho, cara. O que o Paulinho joga é brincadeira, é um absurdo. Eu, particularmente, acho que o Paulinho é a contratação, assim, a principal contratação do Palmeiras. Acima de Vitor Roque, igual o pessoal da bancada aqui comentou. O Paulinho, ele joga demais, cara. Que isso? É uma lucidez gigantesca. Ele pega a bola, tem 3 jogadores cercando ele, mas ele sabe manter a tranquilidade para cortar o primeiro e achar um passe entre 2 marcadores. Ele sabe jogar no ponto futuro. Ele corta para a direita toda hora com uma tranquilidade e abre, faz uma virada de jogo. Cara, sensacional. Todo jogo que ele entra muito bem. Hoje eu acho que foi a melhor partida dele, inclusive. Meteu uma balaça ali que o goleiro conseguiu desviar e a bola bateu no travessão. Por pouco não saiu um golaço dele, cara. Ainda não fez o seu primeiro gol, mas o que tem jogado de bola o Paulinho é brincadeira. Eu acho que ele tem tudo para ser o principal jogador do Palmeiras nessa temporada. Basta ele pegar condicionamento físico aí, ritmo de jogo, começar a jogar de titular, que as bolas vão entrar. E eu tenho certeza que ele vai ser uma peça importantíssima para esse ano aí do Palmeiras, beleza, família? Agora, falando sobre Estevão. Estevão não pensa comentários, né, cara? O moleque já tá aí, já consagrado no Verdão. Muita bola, aquele moleque é muita bola, meteu um golaço hoje, mais um golaço, né? Diante de todos que ele já fez. E o Vitor Roque, cara, o Vitor Roque, ele não tava assim, jogando mal, ele vinha fazendo bons jogos, que nem o pessoal comentou também. Fazia bons jogos, né? Participava, fez 2 gols que foram anulados, um inclusive acho que foi mal anulado, que foi aquele jogo contra o próprio Cerro, né? A partida de ida lá da Libertadores, no Allianz Parque. Ele fez um gol ali, eu acho que tava na mesma linha. Enfim, o gol contra o Corinthians lá, logo em um clássico ele fez o gol de cabeça, Gustavo Gomes estava impedido, aí traçaram a linha lá, viram que o Gustavo Gomes interferiu e, enfim, anularam outro gol dele também. Ou seja, o Vitor Roque estava jogando bem, ele não estava jogando mal. Mas hoje eu achei que depois daquele lance que ele perdeu o gol, ele jogou muito mal. Hoje foi a pior partida dele, mesmo ele tendo metido um golaço no final ali, um gol muito mais difícil do que o que ele perdeu, né? Cara a cara com o goleiro. Mas dá pra ver nitidamente que quando ele perde um gol, ele fica abalado. É um jogador que tá sem confiança ainda. Pelo que eu vejo, né? O que eu entendi da partida que eu assisti, acompanhei a partida toda. Ele perdeu ali aquele gol e depois ele começou a errar passes fáceis, passes de 2, 3 metros. Tentou cruzar, errou. Tentou bater pro gol, errou. Ele tava cabisbaixo, tava andando. Aliás, ele tava cabisbaixo, tava desanimado, sem confiança. Mas uma coisa é fato.
ele não deixa de brigar, ele não deixa de correr, não deixa de marcar, ele vai lá, pressiona em cima, pressiona embaixo, volta pra marcar. Teve uma bola que ele voltou ali, que ele tirou lá na intermediária do Palmeiras, quase no círculo central ali. Ele voltou, deu um pique e tirou a bola do meia-campista lá do Cerro. Moleque, mano, tem muito força física, muito vigor. E é só ganhar confiança, cara. Tem bola, a gente sabe, a gente já viu ele jogando no Atlético Paranaense. Moleque é bom de bola, bom finalizador, é matador. Então, é ganhar confiança, é começar a fazer os gols, que as bolas vão entrar com mais facilidade, vai ter mais tranquilidade pra jogar, enfim. Mas é aquilo, cara. O gol que ele fez no final foi a redenção dele, né, família? Porque ele tinha perdido um gol claro ali, cara a cara, podia ter até tocado pro Estevão. Acabou que tentou finalizar, bateu muito mal. E no fim do jogo ele fez um golaço com força física, com drible, com repertório. Tirou ali goleiro, tirou 2 marcadores, deixou mais um pra trás. Bateu de costa pro gol, ele bateu. Golaço, golaço. E é isso. O Palmeiras já tá classificado. Palmeiras que agora é líder geral da Libertadores. Já era, né? Líder geral da Libertadores. Líder do Brasileirão. E domingão tem jogo contra os Tricas, família. É isso. Agora já vamos voltar a curtir essa vitória aí maravilhosa. Mas depois a gente vai virar a chave, porque tem brasileiro aí pela frente contra o São Paulo lá na Arena Barueri, beleza? Deixa aqui sua opinião. O que você acha do Vitor Roque? Ele tem jogado mal, tem jogado bem? E o Paulinho? Paulinho tem que ser titular já ou ainda tem que ganhar mais ritmo de jogo? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Os créditos vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Clica aqui nesse botão, ativa o sininho. Não vai custar nada, é de graça e vai ajudar muito o meu trabalho, beleza, família? Então é isso, até o próximo vídeo. Avante palestra, segue o líder. É nóis!